O chamado começa a ficar difícil na sua vida quando você começa a enxergar as pessoas com clareza quem verdadeiramente elas são. Eu não estou aqui englobando hipocrisias da parte de homens, dizem homens do Senhor. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é quando tudo, absolutamente tudo sobre pessoas, a visão espiritual ou a visão também da pessoa física ali, a pessoa em si, mente, corpo, ideias, tudo. Se você começa a enxergar essas pessoas da mesma forma que elas são, o seu chamado começa a ficar bastante doloroso. O seu chamado começa a ficar bastante doloroso quando você começa a olhar as pessoas como elas são de verdade. Porque quando você começa a olhar exatamente como as pessoas são, e não uma camuflagem de pessoas santas, você começa a não somente olhar para essas pessoas como pessoas repugnantes aos olhos do Senhor. Você não somente começa a olhar essas pessoas como pessoas hipócritas. Você olha para essas pessoas e vê você. É como se fosse o espelho. É como se essas pessoas fossem você. Quando qualquer pensador chega e diz o ser humano é isso, o ser humano é assim, o ser humano é assado, é justamente porque quando se trata disso, é porque em geral todos são assim. Em geral. Salomão ele vai dizer: não tenha um justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Todos são pecadores. Paulo ele vai dizer: miserável homem que sou, quem livrará o meu corpo desta morte? Ele vai dizer: fiel é esta palavra digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio para salvar o pecador, eu sendo o principal. E todos esses homens eles conseguem enxergar em si próprio o mundo. E quando eles começam a enxergar o mundo em si próprio, eles começam a ver o chamado doloroso. Porque quando eu vejo uma pessoa errante, eu vejo eu errante. Quando eu vejo a ira de Deus sobre uma pessoa, eu vejo a ira de Deus sobre mim. O chamado passa a ser doloroso nessa simples parte, porque quando eu vejo uma pessoa limitada, eu vejo que eu sou limitado. E quando eu vejo uma pessoa caindo, eu vejo que eu já estive em uma posição caída. Quando eu vejo uma pessoa que está em posição de recomeço, eu vejo que eu já estive várias e várias vezes no recomeço. O chamado passa a ser dolorido porque quando você olha para essas coisas, você vê a solidão bater na sua porta. Quando a pessoa cai, ela não quer estar do lado de pessoas que se dizem santas. Quando a pessoa cai, ela está decidida a voltar à antiga vida, ele não quer andar com pessoas como antigamente, como andavam na igreja, por vergonha, por outras coisas. E diversas vezes os irmãos fazem isso, param de chamar de irmão, param de dar a paz do Senhor. É o que mais acontece. Essas pessoas não conheceram o chamado de Cristo. E ainda tem a ousadia de chegar à frente e dizer: qual será o meu chamado de Cristo? Qual será o meu chamado confiado por Deus? Eu não sei, tem tantos anos na igreja e eu não sei o meu chamado. Deus ele confiou você para as pessoas mais limitadas de sua casa. Deus confiou você para os seus filhos. Deus confiou você para o seu marido. Deus confiou você para a sua esposa, para os seus irmãos, para o seu tio idólatra, para a sua avó que está perdida no álcool, para o seu pai que está perdido no mundo, para o seu avô que errou tanto na vida, mas tanto na vida, todas as sensações, todos os erros que ele podia errar, ele errou. Esse é o seu chamado. Ou você acha que seu chamado é ganhar na internet várias coisas? Ou você acha que o seu chamado é estar à frente de uma igreja, pregando para a igreja, e não estar à frente de uma cracolândia, pregando para os drogados? Por que você acha isso? Porque você acha que o seu chamado só pode ser da forma de crescimento social? Para quê? Por quê? Qual galardão você recebe fazendo a mesma coisa que os fariseus faziam? Querendo visão, querendo ser visto.
Para quê? Qual galardão? Não estou falando aqui de merecimento. Estou falando aqui de reconhecimento que você necessita. Reconhecimento de que pessoas necessitam de você. Aí eu te pergunto, é sério que hoje, depois dessa palavra, você vai continuar sem exercer seu chamado? Mas, Vitor, eu não sei o meu chamado. Como é que eu vou exercer uma coisa se eu não sei? Como eu vou exercer uma coisa em que eu nem conheço? É onde está. Se você não conhece o seu chamado, é sinal de que sua Bíblia está fechada. Se a sua Bíblia está fechada, é porque você não escuta a voz do Senhor. Paulo, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele ficou cego, caiu cego. Ananias veio, curou por meio de Deus, por ordenança de Deus, por misericórdia de Deus. Curou Paulo. Paulo levanta já fazendo missões. Paulo já levanta entendendo o que é para ele fazer. É preciso saber que antes ele foi ensinado. Mas Paulo ele já sabe o que ele deve fazer. Paulo já sabe o chamado dele. Paulo já sabe que ele não precisa e não pode ficar calado. Porque quem entende a cruz de Cristo e o sacrifício dele não fica calado de forma alguma. O seu chamado hoje pode estar doloroso, mas a sua boca não pode estar calada. O seu chamado pode estar solitário, mas a tua volta não pode ficar sem ninguém. No seu chamado pode ser mal visto, mal olhado, mas no seu chamado Deus será glorificado. As situações vão bater à sua porta e você precisa estar firme e considerando que você está em Cristo. E se você está em Cristo, você é mais que vencedor. Para que medo? Para que medo do que vão falar? Para que medo do que vão dizer? Dizer para lá, dizer para cá? Para que medo? Para que medo do futuro? Não tenha medo. Lembra? Para mim, o viver é Cristo. Morrer é lucro. O mesmo homem que disse isso, ele também disse, se vivemos, vivemos para o Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Portanto, vivendo ou morrendo, pertencemos a Cristo. Seu chamado, filho, cavalheiro, o seu chamado pode doer. O seu chamado pode ser solitário. Mas de uma coisa é certa, Cristo nunca vai te abandonar. No seu chamado, desde o início ao completar a carreira, Deus não vai te desamparar. Desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, nós vemos exatamente como Deus é fiel, conforme a palavra dele. E se ele diz para você, continue, faça, vá e cumpra a carreira, ele está dizendo a mesma coisa que vá, eu estou com você. Não se preocupe, porque eu estou segurando sua mão. Que parece até para alimentar seu ego, mas não. Porque quando você vai, você morre para si. Porque antes, quando você ficava, você olhava para si. Mas quando você vai, sem saber o que pode acontecer com você, você olha para Cristo. Se você sai do seu lugar, é sinal de que você morreu. Mas deixa eu te contar uma coisa. Queime o barco. Não tem chance mais para voltar para trás. Queime o barco. Toque fogo. Quebre tudo. Todas as sensações, todas as chances de você voltar atrás, quebre. Quebre todas as chances de você voltar para o seu passado. Quebre todas. Anule. Aniquile. Quebre tudo. Descarte. Jogue fora. Não queira para você todos os vínculos do seu passado. Queime o barco. Você precisa caminhar com Cristo. Esqueça todos os seus desejos da sua carne. Esqueça. Será que você não está entendendo que o próprio Cristo confiou você no exército dele? Paulo vai ensinar isso, dizendo a Timóteo que eles foram alistados para o exército de Cristo. Você é soldado, filho. Se tu é soldado, então pare com isso. Soldado não volta atrás. Soldado não pensa em vitória. Me diga o soldado que pensa na vitória. Me diga exatamente o soldado que pensa na vitória. Se você está dizendo isso e pode ser soldado, tudo bem, beleza, tranquilo, eu entendo você. Mas quantas guerras você já entrou? Se você entra em uma guerra,
Por exemplo, a do Brasil, se assim existisse, ou existir futuramente, se assim existir futuramente uma guerra no Brasil, que não é o que eu quero que aconteça, mas se acontecer, eu gostaria que você chegasse em qualquer um dos soldados e perguntar: prefere viver pela pátria ou morrer pela pátria? Provavelmente ele vai dizer para você que prefere morrer pela pátria, porque é sinal de honra. É sinal de respeito àquele que você luta. Então, filho, deixa eu te contar uma coisa. Quer honrar a Cristo? Morra. Não estou dizendo para você tirar a sua própria vida, mas assim um lado espiritual, olhando para o seu passado, morra. Morra. Esteja disposto a pregar o Evangelho de Cristo, porque todos os ministérios que Deus confiou ao homem, segundo o que está escrito em Efésios, todos eles é sinal de pregação. Todos eles vêm acompanhados com ministrações. Evangelista, pastor, profeta, ministro e apóstolo, todos esses ministram a palavra do Senhor. Todos esses pregam. Se todos esses pregam, e somente foram esses os 5 ministérios que Deus deixou na Bíblia para o homem e confiou a ele, então exerça. Eu não sei o que será de mim, meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Não importa o que vai acontecer com você. Não importa o que vai acontecer e o que vai ser de você. Somente faça. Foi confiado a você? Você não está todos os dias na igreja dizendo louva ao Senhor, glórias a Deus? É tudo sobre o Senhor. Não tem mais espaço dentro do meu coração a não ser para o Senhor. A hora é agora, filho. A hora da verdade é agora, cavalheiro. Guerreiro, a hora é agora. Quer viver? Morra para si. Quer viver em Cristo? Esqueça seu passado. Joga fora tudo. Queime o barco. Esqueça tudo. Aniquile todas as situações em que te coloquem para trás novamente. Aniquile. Jogue fora. Esqueça. Simplesmente para exercer o chamado de Cristo. É humildemente assim, com o coração quebrantado. Vá e exerça o chamado de Cristo. Possa ser que pessoas em sua casa morram hoje e vá para o inferno. E de quem é a culpa? Possa ser que pessoas hoje esqueçam de Deus. Possa ser que pessoas hoje morram e nunca ouviu a palavra do Senhor. E de quem é a culpa? Como eles vão saber se não tem quem pregue? Como eles vão crer se não tem quem pregue? Como eles vão crer se não tem quem pregue? E enquanto isso, várias pessoas estão com medo de pregar o Evangelho de Cristo. Não estou falando de verbo, mas eu não consigo nem falar, eu sou mudo. E o seu testemunho, filho? Onde está o seu testemunho? Mas a situação vai apertar, meu filho. Não se trata de você, se trata de Cristo. Você não é o centro é Cristo. Então, filha, tu conhece seu chamado? Não? Depois disso, você não conhece seu chamado? Vou te apresentar ele. Pregação. Tem outro não, filho. Dentro da sua casa, você necessita e precisa pregar para essas pessoas. Então você vá e pregue. Sem medo do que pode acontecer ou sem medo do que vai acontecer. Já sabendo, vá e pregue. Esqueça de você mesmo, esqueça de todas as coisas que podem te colocar para trás. Vá e pregue. Esqueça do que podem falar, esqueça de tudo. Vá e pregue. Você precisa pregar, filho. Você precisa pregar. Quantas vezes a sua família ou parente seu esteve doente, acamado, prestes a morrer, ou então diante de uma depressão, ansiedade, calúnia no trabalho, tudo em si que enfraqueça um homem ou a mulher. E você não vai e prega o amor para essas mulheres, para esses homens. Mas eles não gostam, meu filho. Encuque na cabeça deles. Mães, pais, eu falei isso aqui relacionando a parentes. Eu vou falar agora virado para vocês. Veja bem, encuque na cabeça dos seus filhos. Deus deixa isso para ser feito em Deuteronômio. Encuque na cabeça dos seus filhos. Pregue ao levantar, pregue ao deitar, pregue ao andar, pregue ao ver, falar, cochichar. Pregue a todo tempo.
Paulo vai ensinar isso gerenciando tudo e falando para todos. Ele vai dizer para Timóteo, dizendo bem assim: pregue em tempo e fora de tempo. Pregue. Qual é o chamado? Pregar. Qual é o chamado? Ir atrás das ovelhas. Ah, mas eu não sou evangelista. Quem disse que é só trabalho de evangelista? Evangelista traz as ovelhas, pastor cuida. Ah, meu irmão, mas eu só sou membro. Sim, você é membro. Beleza, tranquilo, você é membro. Mas e quem disse que membro de dentro de uma igreja não cuida de pessoas de dentro da igreja? De onde você tirou isso? Que é somente o pastor, o ministro, o apóstolo, que ali eles exercem o chamado de cuidar de pessoas. Quem disse isso para você? Me diga uma coisa. É possível um pastor trazer à existência uma ovelha? Ovelha se multiplica, pastor pastoreia. Ovelhas se multiplicam, pastor pastoreia. Aí vem do evangelista, o evangelista traz a ovelha para dentro da igreja, o pastor vai e cuida, o ministro ensina o pastor, o profeta, ele ali é boca de Deus através daquelas pessoas mediante a palavra do Senhor, e o apóstolo, ele cuida da igreja. É tudo ligado. Evangelista traz, pastor cuida, é ensinado por ministro, profeta boca de Deus, apóstolo organiza. Em todo o reino se prega a palavra. Em todo o evangelho se prega a palavra. Em todo o evangelho se prega a palavra. Não tem um minuto dos apóstolos em que eles não pregaram a palavra. Os únicos minutos em que eles não pregaram a palavra era quando eles estavam orando. Ao decorrer de juízo, para eles, pregavam a palavra. Ao decorrer de sentenças finais, pregavam a palavra. Ao decorrer de prisões, pregavam a palavra. Ao decorrer de abandono, pregam a palavra. E hoje em dia tem pessoas que dizem: pisaram no meu pé, vou voltar atrás, eu não quero mais nada, não pisaram no meu pé. É perseguição na igreja, a irmãzinha da igreja falou mal de mim, eu apresentei um negócio e a irmãzinha da igreja, o irmãozinho da igreja, não deu nem ligância, fez uma brincadeira. Vem cá, você não pode ser para sempre amamentado com leite materno. É hora de evoluir. Evolua e pregue a palavra, querido. Queridos, esse foi o vídeo. Eu gostaria de que você, para a glória do Senhor Jesus Cristo, compartilhasse esse vídeo, deixasse seu like. Comente aqui se você tem alguma ideia para vídeo, algum tema, alguma coisa que você queira saber, queira entender. Coloca aqui nos comentários para que eu possa ver e assim tá colocando em prática e colocando aqui na teoria, melhor dizendo, as palavras corretas e o vídeo correto aqui para que você possa assim entender e viver exatamente conforme a palavra do Senhor. Amém, querido? Deus te abençoe. Mais uma vez eu peço a você encarecidamente, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, siga-me no Instagram, eu vou estar deixando no canto da tela o meu Instagram para que você possa estar me seguindo lá. Amém? Deus te abençoe.